Quando o filme Amores Materialistas estreou nos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram decepcionadas com o que viram. Elas falaram que o filme não era uma comédia romântica, enquanto que todo o marketing tinha vendido como uma, sabe? Elas também reclamaram que o filme era uma propaganda do broke man ou do homem falido. E já já eu falo mais sobre isso. Guarda esse termo aí. E a verdade é que, assim, eu, Carissa, discordo completamente dessas afirmações, tá? Até certo ponto, mesmo sem concordar, eu até entendo porque algumas das críticas são feitas, mas pra mim elas ignoram pontos centrais da trama, enquanto dizem demais da sociedade que a gente vive hoje em dia. Pra mim, Amores Materialistas é sim uma comédia romântica, mas não uma comédia romântica convencional. Aqui a gente tem uma comédia romântica millennial, esse grupo que eu faço parte, que atualmente está entre os 30 e 40 e poucos anos, com tudo que isso representa de bom e de ruim. É uma comédia romântica para um grupo de pessoas que cresceu bombardeado de histórias pregando amores irrealistas, enquanto a realidade jogou na cara algo completamente diferente, o que criou um certo cinismo com relação à lógica romântica. Segundo o artigo The Art of the Romantic Comedy, escrito por Bill Johnson em 1996, as comédias românticas são dramas sobre romances apresentados de maneira leve e descontraída. E elas também possuem 3 elementos: a certeza de que existe um amor verdadeiro, a certeza que seu par está te esperando em algum lugar por aí e que o amor supera tudo e qualquer obstáculo. Não dá pra dizer que Amores Materialistas não se enquadra nisso aí. Por mais cínico que o filme seja, e ele é um pouco, ele também é bastante esperançoso com relação ao amor. E é um filme que traz esses 3 elementos citados e é um drama romântico apresentado de maneira leve e descontraída, e que usa os tropos narrativos do gênero. Só que no filme, os tropos do gênero da comédia romântica, eles são usados para falar sobre um tema interessante. O amor verdadeiro é possível de existir em uma sociedade tão capitalista quanto a nossa? Se a gente for pensar de forma idealista, tá? O amor é essencialmente anticapitalista. Mas a gente vive em uma sociedade capitalista e não dá para pensar no amor sem pensar em dinheiro, porque a verdade é que não tem como a gente sobreviver sem dinheiro. E, consequentemente, se torna difícil o amor sobreviver sem dinheiro também. A causa número 1 de divórcio nos Estados Unidos é por conta de questões financeiras. Então, dinheiro importa nessa equação. E a verdade é que o cinema vende uma ideia de romance que esquece de falar desse ponto tão central. Se você ainda não viu o filme, fica o aviso que esse vídeo vai ter spoilers da trama, ok? A diretora do filme, a Celine Song, tinha feito Vidas Passadas, um filme que conquistou uma legião de fãs, e por conta do sucesso de Vidas Passadas, a expectativa para Amores Materialistas era muito grande. E tinha o Pedro Pascal, né, no elenco, e ele tá em alta e muita gente o ama. Aqui, a Dakota Johnson é Lucy, uma casamenteira profissional. Sim, exatamente isso. Ela faz um perfil de cada um dos seus clientes e, de acordo com o que cada um deseja, ela arranja encontros para eles. Ela é tipo um Tinder de carne e osso. E as exigências são várias: altura, peso, idade, quanto a pessoa ganha, muitas vezes a visão política, religião. A lista é realmente enorme. E a partir dessas informações, ela vai fazer com que seus clientes tenham encontros. Uma coisa interessante nisso é que a diretora mostra pra gente as superficialidades e expectativas irreais das pessoas, ao mesmo tempo que mostra a esperança que muitos ainda têm no amor. Mesmo uma geração completamente cínica em um mundo que faz com que as pessoas criem essa casca de cinismo. E a gente vê muito isso refletido na própria Lucy, a protagonista. No dia do casamento de uma cliente, ela conhece o Harry, personagem do Pedro Pascal, que é irmão do noivo. E no meio da conversa, ela acaba reencontrando o John, seu ex-namorado, que está trabalhando como garçom nesse casamento. Ela teve um relacionamento totalmente apaixonado com o John
mas o fato deles dois serem pobres e ele não parecer disposto a mudar essa configuração foi determinante para que eles acabassem. A partir daí, o filme traz um dos elementos mais tradicionais da comédia romântica, o triângulo amoroso. O tropo do triângulo amoroso tem várias versões, mas aqui, em Amores Materialistas, temos a versão do pretendente rico versus pretendente pobre. A gente sabe como funciona, né? Um cara é rico, o outro é pobre e eles querem a mesma garota. De um lado a gente tem o Harry, rico, educado, inteligente, bonito, um cara que a gente procura defeitos e não acha. Do outro lado, a gente tem o John. Ele é um ator, mas a sua carreira não cresceu muito, né? E aí ele faz pequenos serviços para ganhar uma grana e assim pagar as contas. Mas nunca é muita coisa. Então ele mora em um apartamento péssimo, bagunçado, com mais outras 2 pessoas e tudo isso aos 37 anos. Historicamente, nas comédias românticas, quando a gente tem esse tropo do pobre versus rico, o cara rico normalmente é um cretino, muitas vezes sendo quase um vilão na trama. Quase como uma forma de fazer a audiência torcer para o cara pobre e desejar que a protagonista fique com o pobre porque o amor verdadeiro vale mais que a riqueza. Amores Materialistas segue o padrão de mulher apaixonada pelo pobre. Só que aqui, o rico não é o vilão. O Harry é realmente um ótimo cara. Ele e a Lucy poderiam ter uma ótima parceria. É fácil torcer para o Harry e esperar que a Lucy fique com ele. Parece inclusive a escolha lógica. Só que um não ama o outro. E desde o começo fica meio claro que a Lucy, ela ama o John. Só que o John nunca foi um cara que se preocupou em amadurecer, em crescer na vida com a Lucy. E é aí que entra uma das maiores críticas que fizeram ao filme. Disseram que ele é uma propaganda do broke man, uma propaganda do homem pobre coitado. Como se o filme fizesse uma propaganda desse suposto amor verdadeiro em detrimento da estabilidade financeira, encorajando mulheres a sacrificarem suas necessidades e desejos por um homem que não atende essas necessidades e desejos, reforçando assim uma ideia patriarcal. E sinceramente eu não vejo sentido nisso, tá? E eu vou explicar o porquê. O filme fala mais em como ser mulher em uma sociedade patriarcal traz essencialmente uma assimetria nas relações entre homens e mulheres que qualquer outra coisa. Não é sobre o Harry ou sobre o John, é sobre a Lucy e o que é ser mulher nesse mundo. O filme mostra homens de 40 anos procurando meninas de 20, enquanto mulheres maravilhosas com mais de 35 se sentem obrigadas a se diminuir porque a sociedade não as valoriza da mesma forma que valoriza os homens. Homens podem ser imaturos, homens podem errar por anos e anos a fio, tudo é tolerado. Enquanto mulheres, mesmo fazendo tudo certo, ainda estão sempre em risco, seja com relação à própria segurança, seja com relação aos seus afetos. Lucy entende isso. Só que mesmo consciente disso, ela faz parte dessa sociedade. Se em Harry ela encontra a estabilidade financeira, emocionalmente é uma relação vazia. Em John, ela encontra um companheiro na parte emocional, mas ela pouco pode contar com ele financeiramente. No fim, o filme mostra a desigualdade quando falamos de relações entre homens e mulheres. E se no início Lucy estava disposta a se colocar em uma relação vazia pela segurança financeira, depois que a sua cliente Sarah é atacada por um outro cliente seu, todas as suas certezas são colocadas em xeque. E ela passa por um processo de mudança bem grande. Não é que Lucy começa a enxergar seu relacionamento com o John como um relacionamento perfeito. É que ela percebe que a vida em si é imprevisível e a ideia de segurança é só isso mesmo, uma ideia. Para mim, Amores Materialistas traz um questionamento das dinâmicas sociais de uma geração que se diz pragmática e muito moderna, mas que ainda é bastante primitiva em como lida com os próprios sentimentos. O filme coloca um espelho na nossa sociedade que passou décadas e décadas lutando por libertação feminina, mas que hoje em dia tem se tornado cada dia mais conservadora, que a cada dia defende mais as ideias de threadwives, mulheres que ficam cuidando da casa enquanto homens são provedores.
com aquele gostinho de conservadorismo de extrema-direita. Sabe como é? E que mesmo com o discurso de liberdade de escolha, nós, mulheres, ainda vivemos em uma lógica patriarcal que nos aprisiona profundamente. O filme quebra o ideal de amor romântico que as comédias românticas vendem por aí, mesmo entregando um final feliz com um casamento, à la Jane Austen. Não necessariamente a la Jane Austen, porque não é nada tão grandioso assim, tá? E ele faz isso trazendo as contradições clássicas da comédia romântica, sem tentar dar uma resposta pronta pra gente. Porque a verdade é que não existem respostas prontas. Amar nos dias de hoje é complicado, mas por mais que a gente viva com tanta desilusão, no fundo a gente ainda quer acreditar que é possível, porque o ser humano é um ser social, né? E a gente busca conexão real. Teve quem disse que Amores Materialistas era uma anticomédia romântica. E a verdade é que desde Vidas Passadas eu não via nada tão absurdamente romântico como esse filme.